Olá, tudo bem? O episódio de hoje vai contar uma história muito bacana sobre a formação dos estúdios de Hollywood. Afinal, qual é o preço para se tornar uma estrela do cinema americano? Qual é o preço para se tornar uma estrela do cinema americano? É um preço alto ou baixo? Afinal, o que os estúdios oferecem em retorno? Você vai se tornar uma pessoa conhecida no mundo inteiro, famosa, os estúdios vão cuidar da sua beleza, você vai fazer papel de mocinhos e mocinhas ou vilões sedutores que vai causar emoções no mundo inteiro, contratos milionários, enfim, o planeta vai adorar o seu estilo de vida e quem você é. Parece sedutor, não é? Só que no começo da história do cinema americano, isso tinha um preço muito alto. Tudo começa quando os estúdios se organizam nos anos 10 e 20 e eles são considerados aí as grandes irmãs. O que é isso? São estúdios que comportam como irmãos. Eu gosto dessa metáfora porque o que é irmão? É aquele sujeito que dentro de casa você briga o tempo inteiro, mas fora de casa, se existe alguma ameaça contra o seu irmão, você vai defendê-lo. Esse é o conceito. Por isso que os estúdios são chamados de grandes irmãs. Porque dentro do mercado americano, eles disputam a bilheteria dos finais de semana. Mas fora, ou seja, nas bilheterias fora do mercado doméstico, ou seja, as bilheterias internacionais, eles se juntam. Ou seja, nenhum estúdio estreia um grande filme junto com outro no mercado mundial. Eles organizam as suas próprias agendas. E você já deve ter notado isso. Quantos filmes vocês viram no cinema que tinham logos de estúdios que, teoricamente, são rivais? Então, grandes irmãs. Essas grandes irmãs vão se organizando no mercado americano nos anos 10. Um episódio importante é a demissão de um diretor chamado Erich von Stroheim. Ele é de uma época chamada de diretores estrela, ou seja, um momento do cinema americano em que o diretor era a figura mais importante da cadeia cinematográfica. Só que isso tinha um preço alto para os produtores, porque esses diretores produziam, dirigiam seus filmes da maneira como achavam melhor. E o episódio da demissão de Stroheim é um pouco isso. Quando ele fez Ouro e Maldição, na MGM, ele bateu de frente com o produtor, o Irving Thalber, que é, na verdade, o cara que vai implementar o que a gente chama de Studio System, que é uma regra uma série de regras que controlam a produção, os horários, o controle das estrelas, o controle do próprio diretor, né? Um sistema rígido de produção para que o cinema americano ganhasse escala industrial. Só que a demissão do Stroheim, ele é o pontapé inicial do que a gente chama de Studio System. Logo em seguida vem o chamado Star System, ou seja, o sistema de estrelas, que é o tema do episódio de hoje. O Star System é um sistema que aglomerou mais de 500 astros de Hollywood nos anos 20 e 30, a citar Ingrid Bergman, Gregory Peck, John Wayne e Clark Gable. Em comum, todos esses atores, esses astros, foram seduzidos por uma proposta dos estúdios americanos, né? Eu vou ser uma grande estrela. Mas para ser uma grande estrela de Hollywood, eles precisavam assinar um contrato. É aí onde a gente está chegando no ponto. Primeiro, esse contrato era um contrato exclusivo de 7 anos. Não era um contrato por obra, ou seja, o estúdio era detentor do trabalho dessa estrela por 7 anos. Outro ponto importante do sistema de estrela era a questão do salário fixo. O salário era um bom salário, mas ter salário fixo não era justo para todos. Quer ver um exemplo? A Marilyn Monroe foi o sustentáculo financeiro da Fox durante anos, talvez até décadas. O que eu quero dizer com isso? Era ela a responsável pela lucratividade do estúdio, praticamente sozinha.
E mesmo assim, a Marilyn Monroe tinha um salário fixo, o que no caso dela não era nada justo. Mesmo que fosse um salário alto, ela sozinha sustentava todo o estúdio. Outro ponto importante desse sistema de estrelas era o que a gente chama de escambo de atores. Ou seja, uma irmã, um estúdio, estava precisando de um ator específico, de um astro que tinha um perfil físico ou psicológico muito específico, e a sua irmã, o seu estúdio irmão, tinha este ator. Eles faziam um escambo, ou seja, emprestavam os seus astros para outros estúdios. Claro que havia uma troca financeira aí, havia até uma certa modificação no salário, só que o ponto é que os atores tinham que aceitar esse escambo, essa troca. Agora eu vou trabalhar para o outro estúdio. E isso acontecia com várias das estrelas de Hollywood. Outro ponto que tinha no contrato do sistema de estrelas era o controle que os chamados RPs, os Public Relations, né, as relações públicas dos estúdios tinham com relação ao momento, o dia e o local em que essas estrelas podiam falar, não só em público, mas também com a imprensa. Isso, aliás, é um ponto que até hoje é bastante rígido dos estúdios. Eu, pessoalmente, já tive essa experiência. Em diversas oportunidades, quando eu fui cobrir a estreia de filmes nos Estados Unidos, eu era designado, o veículo para o qual eu trabalhava era designado uma estrela específica para fazer entrevistas exclusivas. Eu podia estar do lado de outra estrela e eu não tinha permissão de falar com ela. Esse sistema garantiu que os estúdios pudessem controlar, de certa forma, com quem e onde e como as suas estrelas falavam em público. Isso era bastante importante até para tirar proveito melhor dessas oportunidades. Imagina o seguinte, o estúdio decidia levar essa estrela para um restaurante famoso em Los Angeles ou em qualquer outra cidade e jogava essa nota para a imprensa, que a tal estrela esteve lá na véspera do lançamento do filme tal. Ou seja, você gerava informações, notícias e curiosidade do público por meio desse controle que as relações públicas tinham e têm até hoje de como usar essa comunicação das estrelas com a imprensa e com o mundo. Outro ponto importante no contrato era o direito que os estúdios tinham de fazer modificações até físicas nas estrelas. O exemplo mais notório, voltamos para a própria Marilyn Monroe. A Marilyn Monroe, como muitos sabem, não nasceu loira, só que ela se torna loira, um objeto de desejo de cabelos loiros dourados, por exigência dos estúdios. E isso acontece com diversos outros atores e atrizes. Agora, dito aí todas as regrinhas dos estúdios, eu vou citar até alguns exemplos reais e que chegam a ser bizarros de tamanho controle que os estúdios tinham sobre os seus astros. O primeiro deles tem a ver com relação ao nome dos próprios astros. Contratualmente, os estúdios podiam até trocar o nome do aspirante à estrela se o nome não fosse, digamos, muito vendável. Aí eu vou citar dois exemplos muito notórios. Você já ouviu falar de um ator chamado Marion Morrison? Pois é, os estúdios achavam que esse nome não era muito vendável, uma coisa meio francês, sei lá. Vamos dar um nome típico americano. E o Marion Morrison, na verdade, se chama John Wayne para os espectadores. Você já ouviu falar de um ator chamado Isur Danielovich? Nome esquisito, meio estrangeiro? Não funciona nos estúdios. Que tal dar para esse ator, que tinha um grande talento, como produtor também, que tal dar o nome típico americano, Kirk Douglas? E aí nasceu o Kirk Douglas, que a gente conhece. Não preciso nem dizer que o filho do Kirk Douglas, o Michael Douglas, já nasce com o nome correto aí, pronto para trabalhar para os estúdios. Outro exemplo muito bizarro era o contrato da Joan Crawford com os estúdios americanos. Ela, no contrato dela, rezava até a hora em que ela tinha que dormir e a quantidade de horas que ela tinha que dormir. E por fim, talvez o mais bizarro de todos, o contrato do ator Johnny Weissmuller, quando ele foi chamado para fazer Tarzan, o Filho da Selva, de 1932. O contrato dizia que ele estava sujeito a multas pesadas e salgadas se ele engordasse, ou seja, para cada quilo que ele ganhasse, além dos 86 quilos que o personagem deveria ter, ele teria que pagar.
Ou seja, resumo, o sistema de estrelas dava aos estúdios americanos um controle até da aparência, do nome, de quando falar. Eles tentaram cercear, né, a estrela, controlar, que era a ponta mais difícil, inclusive, né? As estrelas de Hollywood têm comportamentos nem sempre muito controláveis. E esse contrato era uma forma de punir financeiramente com a estrela que fugisse dessas regras. Esse sistema de estrela não existe mais, contrato de 7 anos, etc. Mas muitas desses pontos que surgiram lá nos anos 20 são praticados pelos estúdios de forma indireta e também em outros lugares do mundo, como por exemplo na Rede Globo. A TV Globo também teve o seu sistema de estrelas, não da mesma forma que os estúdios americanos, mas com muitas semelhanças em relação a contrato, não por obra, mas por anos, renováveis, a questão do salário fixo, etc. e tal. Gostaram? Então eu espero vocês no próximo episódio.